Olá, bom dia. Estou abrindo aqui o Instagram também, para você que vai me ver aí no YouTube. Seja muito feliz, seja um mês de muita alegria. Bom dia, bom dia. Sou Sheila Querido, sou psicóloga, consteladora familiar. E este mês de junho, hoje é dia 2 de junho, gente, chegamos à metade do ano de 2026. Estamos aqui, eu estou aqui para poder trocar com você, poder soliloquiar um pouco, falar sobre constelação familiar. E como estamos no mês de junho, não poderia deixar de falar sobre relacionamentos de casais, não é? Será o meu tema principal desse mês, as constelações desse mês. Já anuncio os 5 primeiros casais ou pessoas que estão com problemas conjugais que me procurarem aqui no direct. Terá 20% de desconto, 25, vai, 25% de desconto na constelação de relacionamento, de casais, tá bom? Eu vou fazer uma postagem depois, mas você que passar por aqui, em primeira mão, já fica sabendo as 5 primeiras pessoas ou casais que chegarem até a mim pedindo constelação familiar para resolver problemas da relação terão 25% de desconto na constelação, gente. Isso não é. E sabe por que eu estou fazendo isso também? Porque é o mês do meu aniversário e eu quero dar muito presentes este mês. Então, aproveitando e falar, dar presentes, eu quero convidar vocês, para quem passar aqui, olá, Yolanda, que legal, você por aqui. Seja muito bem-vinda. Para as pessoas que passarem aqui na live depois e verem essa live, eu quero poder falar para vocês que no dia 11 de junho, que é o dia do meu aniversário, eu vou fazer uma live muito especial para mim, muito significativa, porque eu vou comemorar meus 30 anos de psicologia, comemorar 15 anos de constelação, 22 anos de promoção de saúde mental. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda. E será uma live, né, onde será transmitida pelo YouTube, no canal Sheila Querido, aqui no Instagram, né, no meu canal aqui, sheilaquerido.constelacão, e também no Facebook, Sheila de Castro Querido. O meu desejo é que todas as pessoas que passaram, né, por mim na minha carreira, que possam dar uma passadinha nessa live. Então, é, se sinta convidado, convide outras pessoas, né? Pessoas que já me conheceram, pessoas que já participaram de workshop, que já foram meus pacientes, que já fizeram constelação comigo, que foram os meus alunos. Será uma live muito especial. Eu terei 3 pessoas muito especiais nessa live que vem falar, que são os meus 3 mentores, né, de vida, né, de carreira. A primeira é a Ana Corina de Almeida, que foi minha psicóloga. Quando eu saí da faculdade, eu procurei uma psicóloga que trabalhasse com psicodrama, porque eu fazia teatro na juventude, né? E, e quando eu saí da faculdade, eu queria uma psicodramatista. E encontrei a Ana Corina, que é um grande presente na minha vida, que foi a minha primeira psicóloga depois que eu saí da faculdade. E ela foi minha supervisora, ela me ensinou sobre psicodrama, nós fizemos teatro espontâneo juntos, né? Então, é assim, e hoje somos grandes amigas, ela é minha amiga, né? E trocamos aí árduo eterno, e acho que foi um grande presente. Acho que Deus falou assim: Sheila, toma a Ana Corina de presente para você. Outro grande presente da minha vida foi Tânia Paris, que confiou no meu trabalho de promoção de saúde mental. Com ela, eu desenvolvi várias habilidades administrativas e de relação humana, de como gerenciar grupos, grupos grandes, grupos pequenos. Ela me confiava assim as turmas mais desafiadoras, né? Os pais das escolas particulares, reuniões. ah, capacitação de diretores de escola. Ela falava: Sheila, vai lá. Eu não fui muito fácil para ela, mas ela, ela me ensinou muitas coisas, muitas, e ainda me ensina muito também.
É uma pessoa que eu admiro muito. E a terceira pessoa que vai compor essa mesa na live é o Alex Possato, que foi meu professor junto da Teresa Spira e continua sendo meu mentor, continua me inspirando, continua, né, me trazendo ensinamentos a cada vídeo dele que eu vejo, a cada mentoria que ele faz, que eu participo. Então, terão essas lives. Fora outras coisas, e além de tudo que vai acontecer, todas essas pessoas falando, cada um da sua área, né? A Ana Corina de psicologia, a Tânia falando de promoção de saúde mental, e o Alex Possato falando de constelação familiar. Terei pessoas, né, que já também, clientes que fizeram parte dessa minha carreira, e eu vou sortear, além da milésima constelação, terão outros sorteios. Então, só quem participar da live terá um QR Code lá na live, onde as pessoas podem se inscrever para ser sorteados para a milésima constelação, que eu farei no workshop no dia 15 de junho. Então, é um mês muito especial para mim, cheio de programações boas, né? É, Peço a Deus que dê tudo certinho esse mês. Tem aí várias coisas legais para fazer. Ontem eu já comecei, né, facilitando um momento de promoção de saúde mental para a organização Alicerce Educação, que foi um programa que a Risqué fez, que eu achei muito legal. Fiquei muito feliz de ser convidada para participar, né, da bancada de professores para essas pessoas. A Risqué promoveu um curso para mulheres que não podem trabalhar fora de casa, para que elas possam ser manicures, são mães de filhos que têm questões atípicas, né? Fala aí, meu irmão, que delícia você passando por aqui. Estou aqui toda terça-feira, insistentemente, na constância, né? Toda terça-feira de manhã, 8 horas, estou aqui falando um pouquinho, só mesmo quando eu tenho um compromisso mesmo que não dá, eu mudo o dia. Então, voltando a falar desse trabalho da Risqué, né? Olá, Betânia. Voltando a falar desse trabalho da Risqué, é um trabalho muito bonito, né? Porque eles escreveram mulheres de várias regiões do Brasil. Quando a tela abre, né? Ontem tiveram 64 pessoas. Quando a tela abre, a gente vê, a gente ouve sotaques diferentes e a Risqué capacitando essas mulheres, pessoas também. Ontem tinham dois homens que às vezes não têm uma maneira de sair para trabalhar, então elas escolheram a dedo dessas mulheres e capacitaram. E ontem eu ouvi um testemunho muito bonito, né, falando, uma delas falando que esse trabalho da Risqué e da Alicerce não ofereceram só aprender a parte técnica, mas sim a parte humanizada, que elas se sentiram muito bem cuidadas, né? E quando fala de aula de promoção de saúde mental, de autocuidado, elas percebem o quanto esse programa olhou para elas, né? Olhou para elas como pessoas, de capacitá-las também para a relação com o cliente, para a relação com a vida delas, com os problemas que elas têm, né? E é isso, né? É para isso que eu trabalho, para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu cumpro com o juramento que eu fiz lá, o juramento que eu fiz lá não era nem 2000 ainda, era 1995, na faculdade, de ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Essa é a minha missão. E é isso que eu quero fazer. E eu fui encontrando, né? Encontrei a Ana Corina, que me deu esse respaldo no psicodrama. Encontrei a Tânia Paris, encontrei mesmo, né? Eu falo numa esquina em São Paulo, perto da prefeitura, onde, né? E outras pessoas, o senhor Luiz Peágano, do Hospital Francisca Júlia, que me levou até a Tânia Paris, né? Então, tenho muitas pessoas a agradecer nesse momento, nessa carreira que me faz tão feliz e acredito que eu tenho contribuído para as pessoas serem mais felizes também. E a constelação também veio até a mim e eu fui até a constelação também para contribuir, para fomentar, para aumentar essa minha capacidade de contribuir para as pessoas serem mais felizes, né? E eu quero dizer que o meu caminho também, além da constelação, toda essa história, todas essas vivências que eu tive, hoje eu posso
falar, né, de uma forma muito tranquila que eu posso promover saúde mental para empresas. Hoje estamos vivendo aí a lei vigorando da NR1, não é lei, né? A norma, nova norma da NR1. E além de eu ter me capacitado para poder fazer o levantamento de risco psicossocial, que é uma partezinha, né, de tudo isso, porque não adianta fazer levantamento de risco psicossocial, saber que tem ali algo a ser cuidado e não cuidar. Então, todo todo esse arsenal de trabalhos, né, que eu fiz, que eu fui orientada, que eu fui cuidada, que eu estudei, hoje estamos, sim, nós do Instituto Sheila Querida, eu falo nós porque tem mais pessoas comigo, nós podemos oferecer um ótimo trabalho de promoção de saúde mental dentro das empresas, onde a gente consegue capacitar as pessoas para elas cuidarem delas e das relações delas, para elas poderem evitar coisas tóxicas, né, de uma maneira muito humana, de uma maneira que não tem como as pessoas falarem assim, puxa, eu vou continuar sacaneando com essa pessoa, né, eu vou continuar sacaneando com essa empresa, eu vou continuar, né? As pessoas acabam se instrumentando de ferramentas que são possíveis de utilizar no dia a dia e melhorar o clima organizacional. Bom, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, né? O meu tema hoje é relacionamento. Chegamos no mês de junho, né? A gente sabe que é um mês que, né, daqui uma semana mais ou menos já é o Dia dos Namorados, é um mês que a gente pensa nas relações afetivas, né? E como que o que é que pode impedir das relações afetivas, dos relacionamentos, dos casamentos, das uniões, de repente terem um problema financeiro, né? Primeiro, vamos lá falar, né? Primeiro de tudo, quando a gente encontra alguém, a gente precisa encontrar alguém porque a gente precisa de alguém, porque a gente precisa de alguém, não porque a gente precisa de alguém para ser nosso pai, porque pai a gente já tem mesmo. Ah, mas eu não tenho pai. Tem sim, se você está vivo aí, porque você tem pai. Ah, mas eu não tenho mãe. Tem sim, se você está vivo aí, você tem mãe. Não importa onde ela está, né? Eu já falei, em toda live eu falo, a mãe e o pai está dentro de nós somos a união dos dois. E com essa união, com essas células unidas em nós, nós temos tudo que nós precisaríamos ter e precisamos ter para viver bem. E quando a gente olha para o que falta, aí a gente amplia essa falta em nós. Então, se a gente começa uma relação olhando o que falta naquela pessoa, para que ela seja uma boa companheira, parceira, né? Uma pessoa interessante de viver, a gente já está olhando para o que é ruim, né? Se Bert Helling fala que nós é um desafio, né? Ele falava é um desafio. Ele já, né, tem um livro muito bonito que são Histórias de Amor de Bert Helling. Ele fala só de relacionamento e é muito interessante quando ele fala assim: a gente olha para o outro e a gente não quer mudar nada no outro, né? Isso é muito difícil. Às vezes a gente quer mudar alguma coisa, né? Mas assim, quando ele fala isso, é não ficar tendo expectativa que ele seja aquela pessoa para encaixar naquilo que realmente a gente queria. E que ele pode ser diferente, porque ele vem de um outro sistema familiar diferente do nosso, né? Que ele vem para complementar. E as questões, não só financeiras, mas as questões de relacionamento podem ser prejudicadas quando nós não queremos olhar para o nosso sistema familiar, quando a gente não quer olhar para as nossas questões, que a gente critica, que a gente julga, e aí a pessoa vem, né, a outra pessoa que vem para somar na nossa vida, ela vem muitas vezes sendo espelho daquilo que a gente não quer ver. E aí a gente se incomoda. Mas na verdade não é ele que precisa mudar, né? Talvez ele precise, mas somos nós que precisamos olhar de uma forma diferente, acolher de uma maneira diferente, parar de criticar, parar de julgar para poder vir e ter uma relação mais saudável. Fernanda escreveu aqui: Ah, me despedi, dos dois, pai e mãe, no ano passado. E ao mesmo tempo que é um milagre, é uma bênção ser fruto de duas existências que misturam o tempo da missão de vida
E é desafiador não voltar para a dor. Sim, é um paradoxo, né, Fernanda? É, eu também, eu me despedi do meu pai quando eu tinha 16, me despedi da minha mãe há 3 anos. Mas é tão interessante quando esse gesto, olha só, esse gesto que eu estou fazendo aqui agora, quando eu olho para as minhas mãos, é um gesto muito parecido com o da minha mãe, né? Então, eu vejo a minha mãe em mim o tempo todo. E quando eu tenho que decidir alguma coisa muito, né, que eu fico em dúvida, tenho que ficar arquitetando para poder ir para a atitude, eu busco muito a minha mãe, como a minha mãe faria, o que a minha mãe acharia, né? Então, eles estão presentes em nós, mesmo que a gente não queira, né? E eu vou falar uma coisa para você, Fernanda, e para todos que passarem por aqui. É, nós existimos para que eles sejam eternos. Isso eu chamo de eternidade, né? Se nós temos netos, nós existiremos, né? Isso eu chamo de eternidade. Enquanto tiver um descendente vivendo, a vida está ali, né? Isso eu chamo de eternidade aqui, né? Então, em nós, os nossos pais prevalecem, em nós eles continuam, em nós eles se tornam eternos, né? Até se a vida acabar em nós, nós não temos filhos, tudo bem, acaba em nós. Mas se temos netos, depois bisnetos, e a vida vai continuando, eles vão e nós vamos perpetuando juntos, né? Olha que coisa maluca, né? Vai perpetuando juntos ali. E aí, voltando, Fernanda, também, né, e outras pessoas falando, não sei se fez sentido para vocês, e dói mesmo, porque nós temos saudade da matéria, né, nós temos saudade da voz, né, temos saudade dos contatos, teremos sempre saudade, né, eu ainda sinto muito saudade do meu pai, muitas situações, por exemplo, no dia 11 estarei oferecendo esse workshop, comemorando 30 anos de psicologia, né? Eu falo, poxa, eu queria tanto que meu pai e minha mãe estivessem aqui. Eles estarão de alguma forma, né? De alguma forma, sim. A gente sabe que essa energia, né? Como eu falo para as crianças, amor de mãe e pai não tem tesoura nenhuma que corta. Tem um fiozinho dourado que liga, o pai pode estar longe, a mãe pode estar longe, mas não tem tesoura nenhuma que corta. Sim, sim, é um cordão muito forte, né? Que sempre está ligado. Então, a gente não desliga deles. A morte não separa a gente das pessoas que a gente ama, né, dentro do nosso sistema familiar, né? Mas vamos lá, voltando a falar dos casais, né? E falar também dessa ligação. Se a gente se dá bem, né, com o nosso sistema familiar, e se a gente toma os nossos pais e tudo que eles podem nos dar, do jeito que eles podem nos oferecer, isso já é um grande potencial para a relação dos casamentos, né? Se eu tenho uma raiva imensa, eu vou perguntar para as mulheres, né, assim, e qual é a primeira sensação que você tem quando você lembra do seu pai? E qual, para os homens, né, qual a primeira sensação que você tem quando você lembra da sua mãe? Porque às vezes a gente tem uma raiva, às vezes tem uma inveja, às vezes a gente não gosta do controle que ela faz, ou a gente não gosta, né? E isso faz com que se a gente não traz isso para a consciência, qual é a nossa ligação ali com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente tem uma tendência de levar isso para as relações que a gente tem, né? Se eu tenho muita raiva do meu pai, pode ser, isso não é uma certeza, tá, gente? Mas pode ser que você atraia pessoas que, com o passar do tempo, você vai sentir raiva igual você sente do seu pai. Ou você vai sentir pena igual você sente da sua mãe, né? Ou você vai ter uma distância como você tem. Então, precisa trazer para a consciência essa relação. O nosso relacionamento afetivo começa aí com pai e mãe, né? Começa com pai e mãe, começa desde a infância, né? Freud já dizia, né? O complexo de Édipo e de Eletra. Enfim, já precisa ter um cuidado aí, né? Ah, a paz, ela
a paz dentro da relação começa quando você concorda com o outro do jeito que ele é. Porque a gente não sabe como foi a vida dele até aquele momento, como foi a infância dele, como foi a educação, como foi os costumes, como foi, se teve algum trauma, se não teve trauma, o que foi ali. Então, quando a gente recebe alguém na nossa vida, a gente, ao invés de já querer mudar, ou já querer, né? O Bert Hellinger falava, quando a gente quer mudar alguém dentro da relação afetiva, é como se a gente já colhesse uma maçã e já tivesse ali dentro um bicho, né? Já está bichado o negócio. Então, isso já começa a ter um movimento dentro da relação ali, e é lógico, né, que essa questão financeira também já está ali dentro daquele pacote, né? Às vezes a gente quer do outro o que o outro não pode nos dar, né? Às vezes a gente quer do outro aquilo que a gente não recebeu dos nossos pais, fica pesado demais para o outro na relação, né? E Bert Hellinger, eu gostava muito quando ele falava assim, dentro das relações, o casal, né, ela ou ele, né, quem está ali naquela relação, seja homoafetivo ou não, pode ter 10 pecadinhos, porque ninguém vai ser perfeito, né? Às vezes a gente quer uma pessoa 100% do jeito que a gente gostaria, mas se ela for, ele falava, se ela for 40% do que 40% do que você deseja, isso já é um sucesso, né? E às vezes a gente fala assim, 40% só daquilo que eu desejo, mas isso parece muito pouco. Mas reverte, imagina a pessoa deseja, né, concordando que você é 40% daquilo que ele desejou. Já dá um alívio, né? Fala, puxa, ufa. E concordando, aceitando você. E isso já não traz um alívio para a gente. E aí dá até vontade de melhorar um pouquinho mais, não é? E se a pessoa falasse, você é tudo que eu quis na vida, do jeitinho que eu pedi, você vai falar, pô, não preciso melhorar nada. Aí a evolução não vem, aí a gente relaxa e a relação também fica ali, né? De qualquer jeito, não é? Então, pensar aí nisso tudo. O que pode afetar as nossas relações? Então, assim, primeiro, é concordar com o outro do jeito que ele é, não querer mudar a pessoa, não é? Se eu quero mudar a pessoa para estar com ela, não é com ela que eu quero estar. Se a pessoa quer me mudar, mudar meu jeito, minha personalidade, mudar minha função, querer de mim o que eu não consigo oferecer, ela não está querendo estar comigo, ela está querendo outra pessoa que ela desenhou lá, né? Ela está querendo uma IA, um corpo robótico. Então, e aí não tem relacionamento que tenha força para durar muito tempo, ainda mais se tiver algumas questões relacionadas a finanças, né? Mas vamos lá, o que pode ter aí no casal antes, né, que pode afetar uma relação conjugal e por si também afetar aí as questões financeiras, né? Primeiro é o que acontece com você mesmo, né? Como que tá aí a sua lealdade familiar? Como que é a sua família? Sua família é uma família de empreendedores? Sua família é uma família de pessoas que trabalham sempre no mesmo lugar? A sua família tem prosperidade? A sua família tem escassez? Porque muitas vezes, se a nossa família tem escassez, se a gente vai para uma relação que tem uma probabilidade de prosperidade, se a gente não resolve esse problema com escassez, que a gente vem, né? Às vezes a gente tem culpa, às vezes a gente tem pena, às vezes a gente quer ser igual às pessoas do nosso sistema familiar. Então, dentro da relação conjugal também essa dificuldade de relacionar com a prosperidade vai dificultar, né? E lembrando que prosperidade não é só relacionada a dinheiro, prosperidade é ter paz, prosperidade é estar feliz, é ter capacidade de construir juntos, de desfrutar juntos, é ter saúde emocional juntos, né? Não adianta a gente pensar só em prosperidade, só em dinheiro, mas não ter uma saúde emocional juntos, de não ter conversa, de não ter diálogo, de não ter sonhos juntos, parceria,
né? A abundância começa nos pequenos detalhes, nas pequenas formas de viver, né? No simples, é no café da manhã, é na conversa, é no estar junto à noite, em algum momento, né? Às vezes tem casais que viajam e se encontram, às vezes no fim de semana, de poder ter qualidade, de olhar para o outro e falar, como é bom estar com você aqui. Como é bom, né? Esse momento que estamos vivendo é próspero, é feliz, é leve. Isso contribui, né? Agora, se for pesado, se for difícil, se tiver cobrança, aí também a prosperidade ela começa a ficar engessada, né? Então, é na leveza que começa. E o que influencia os casais? Como eu estava dizendo, às vezes tiveram na família exclusões. É muito interessante, né? E que quando a gente fala exclusão familiar, não é só excluir aquela pessoa que a gente acha chata, não, né? São as pessoas, inconscientemente, nós amamos todas as pessoas do nosso sistema familiar. Todos têm o mesmo direito de ser amado. Nosso inconsciente sabe disso. E às vezes um irmãozinho foi abortado, foi esquecido, porque foi muita dor para a mãe. Às vezes o casal teve aborto na juventude. Já vi muitas pessoas, né, que vieram até mim e falaram: olha, nossa relação está muito difícil, as coisas não andam, está tudo craquelado na nossa relação, eu não quero me separar. Eu quero ver. Daí, quando vai olhar, o casal teve um aborto lá na juventude, na época da faculdade, que não podiam, acreditavam que não podiam ter filhos. Eles tiveram filhos. Mesmo que as pessoas abortam, gente, eles têm um filho. A partir do momento que existe uma concepção dentro de uma relação conjugal, existe um filho ali. E essas pessoas se tornarão pais e mães, né? Esse casal tem um pai e tem uma mãe. O filho não está convivendo com ele, mas esse filho existe. E quando se exclui esse filho, quando trata como se fosse nada, a- fica ali aquele buraco, aquele vazio. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu tenho um vazio, nossa, eu tenho um cansaço, nossa, eu tenho uma depressão, ai, eu tenho vontade de morrer, ai, eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa, eu olho para, né, parece que tem uma vala entre nós, né? Eu não consigo, parece que tem algo ali. Aí faz a constelação, ressignifica. Olha para aquele filho, né? Abençoa aquele filho, fala que vai fazer algo por amor a ele, algo singelo, algo importante, significativo. Às vezes coloca o nome naquele filho e a relação melhora. E aí muitas vezes os casais têm filhos, os filhos brigam muito, aí faz essa conservação, fala: nossa, meus filhos pararam de brigar, né? Porque incluiu alguém importante dentro do sistema. E porque a exclusão, ela não afeta só o excluído, afeta todas as pessoas, né? É uma rede. Eu sempre falo assim: poxa, se eu tiro um órgão do meu corpo, eu tiro um baço, vai, os outros órgãos vão ter de trabalhar de uma forma maior, mais sincronizada para poder suprir a falta daquele. E é a mesma coisa, no sistema familiar, tirou alguém, fica ali um vazio e precisa suprir de alguma forma aquele vazio. E quando se ressignifica, aquilo passa a fazer parte, né? A ser cuidado, e aí a harmonia volta, né? E como eu estava dizendo, outras questões que podem entrar e causar problemas nas questões não só financeiras, mas a questão de vivência do casal, né? São as lealdades inconscientes, como eu falei, né? Que a gente tem, inconscientemente, a gente tem uma tendência de ser leal àquele sistema que nos deu a vida. Não precisamos ser assim, isso é uma questão arcaica, né, do sistema familiar. A gente não precisa carregar isso, todas as coisas que aconteceram de dificuldade dentro de um sistema familiar, mas inconscientemente tem muita gente que fala assim: nossa, quando eu estou quase lá, que eu estou ficando sossegada dentro da minha empresa, acontece alguma coisa, né, que a turma chama ainda alguns profissionais chamam de pré-queda. Aí eu tenho um prejuízo. Nossa, eu comprei um carrão, não é que eu bati aquele carrão, ele não parece mais um carro zero, né? Então, beijo, meu irmão, vai com Deus, bom trabalho. Então, a gente precisa é, essa,
a gente muitas vezes tem essa pré-queda, a gente volta para aquele lugar onde a gente fica em lealdade com aquele sistema. Então, quando a gente traz a consciência e pede com muita humildade a licença de não fazer igual, que é uma força motriz. Deu tudo certo até agora, todo mundo trabalhando e pagando as contas, por que que eu vou ter dinheiro para poder viajar para a Europa? Por que que eu vou ter dinheiro para poder fazer alguma coisa diferente na minha vida, né? Então, falências mal elaboradas, heranças, né? Às vezes deu herança para um. Herança, gente, nossa, dá para fazer uma live só de herança, né? Porque, nossa, é muito desafiador, né? Essa questão das heranças, né? Ah, vou deixar para uma outra live, vou fazer isso em outro momento, falar sobre isso, né? Mas também quantas pessoas excluídas impediram de ter uma herança fluida, né? Às vezes as pessoas demoram anos para conseguir alguma coisa como a herança, vem para a constelação, inclui alguns irmãos que não que morreram cedo, né? Dizem que eles fazem parte, eles não vão receber herança, mas o reconhecimento deles desbloqueia aí muitas coisas dentro do sistema familiar, né? Inclusive as heranças. Então, relacionamentos anteriores que não foram muito bem terminados, isso também pode influenciar, né, na vida afetiva, na vida financeira do casal. Muitas vezes as pessoas levam os ex, né, os primeiros, os segundos, não existe ex, né, existe o primeiro, segundo, terceiro relacionamento, leva para o relacionamento atual. Ah, mas eu nem falo muito dela nem nada, mas está ali ainda aquela dor, aquela mágoa, né? Aí vocês pensam que estão só a dois, estão a três, estão a quatro, e não estão percebendo o peso da relação, né? Ou às vezes olha para a pessoa atual e está lá carregando o que era da outra, olha, ou medo, né, de sofrer a mesma coisa que sofreu. Tudo isso atrapalha, perde a energia, e quando vai para poder criar algo novo para a relação, tá ali aquele peso e a pessoa não tem consciência que é aquilo que pode estar atrapalhando até mesmo essa vida financeira, né? E como eu já falei, dificuldade com pai e mãe, então, né? Tá com problema na relação de casamento? Vai ver como tá a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Ah, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Ah, vai ver mesmo assim. É necessário olhar, né? Então, primeira coisa, quer ser um casal próspero, feliz? Melhora a relação com pai e mãe, né? A vida, eu já falei no Dia das Mães aí, a vida trata a gente do jeito que a gente trata a nossa mãe, né? A vida traz pra gente o que a gente precisa para crescer, e às vezes a gente não quer crescer, né? Se existe mágoas aí na relação com seus pais, vai resolver isso, né? Ah, esses dias, né, eu facilitei a constelação para uma moça, ela queria um trabalho. Aí ela falou assim, ela queria um trabalho, que fazia 3 anos que ela não estava na área dela. Aí ela fez a constelação, tudo. Aí um concurso que ela tinha passado lá, começo 21, 22, ela foi chamada. Aí ela falou: Ah, parece uma grande coincidência, né? Sim, parece uma grande coincidência. Mas o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente, às vezes a gente está carregando um sentimento desagradável muito grande aí dos nossos pais, né? E a gente carrega aquilo, gente, aquilo vai tomando um lugar na nossa vida, uma proporção que a gente não imagina. Quando a gente fala assim, eu não preciso mais sentir essa raiva que eu tenho da minha mãe, do meu pai, ou de alguém, da pessoa que eu me relacionei no passado. Gente, aquilo esvazia a sua vida e deixa um espaço para você viver uma coisa melhor. Percebe? Ela deixa de sugar a sua energia e deixa aberta ali para fluir a energia boa que você tem. Aí as coisas começam a acontecer na vida, entendeu? Muitos relacionamentos estão maus porque às vezes a gente está carregando coisas fora do relacionamento que não dá espaço para aquela coisa boa da relação, para ela poder fluir, né? Então eu pergunto para vocês, né, se a dificuldade, tem dificuldade no relacionamento, se tem dificuldade financeira no relacionamento, será que vocês não estão carregando coisas que não são de vocês,
dentro dessa relação que precisa soltar para que essa relação flua de uma maneira melhor, né? Que às vezes a gente está carregando dentro da relação aquilo que é nosso. E o quê? Uma raiva do pai e da mãe, ou uma raiva da primeira esposa, do primeiro marido, do primeiro namorado, né? Ou uma dor muito grande, né? Tem pessoas que carregam culpa da relação, né? Estou pensando aqui várias coisas, mas eu tenho que filtrar para falar, né? Mas às vezes uma relação que não deu certo, às vezes tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para ser bom, mas aí você falou, puxa, eu não estou feliz aqui. E aí se arrependeu. Aí esse arrependimento depois também vai para uma outra relação. Então você precisa muitas vezes estar em paz com o passado também, em paz com as outras relações, né? Deixar o outro ir. Agradecer o outro de tudo que viveu com ele para que possa abrir espaço para uma nova relação, né? Se você vai para uma nova relação, mas ainda carregando arrependimento, culpa, raiva, medo e tudo mais, a outra relação, isso está ocupando um espaço grande na relação de vocês e pode estar atrapalhando a fluidez, até mesmo financeira, né? Então, é necessário aí. Agora, tem uma coisa muito legal nas relações, né? Porque se eu recebo o amor dos meus pais, se o outro recebeu o amor dos pais deles, e a gente pode trocar isso. Então, eu não preciso tratar o outro como se fosse meu filho, ou ele, ou tratar como se fosse minha mãe, né, por exemplo. Precisa ter uma troca equitativa aí nessas relações. Precisa ter, eu ofereço um pouco e o outro oferece um pouco. Agora, eu gosto tanto do outro que eu quero oferecer muito para ele. Isso também faz com que as relações fiquem truncadas, né? A relação de afetiva, ela, de casais, ela precisa ser de trocas equitativas, né? Somos iguais aqui. E a troca, cada casal vai resolver. Tem casais que falam assim, uma das partes fala, eu vou trabalhar e você vai ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Ou nós vamos trabalhar e vamos construir juntos. Mas precisa ter essa atenção se um não está oferecendo demais para o outro ou um não está pedindo demais para o outro, né? Porque isso vai deixando o casal desigual e aí, de repente, alguém vai sair dessa relação porque está ficando, a balança está muito alta, né? Aí não consegue alcançar. Um está muito lá em cima oferecendo muito, o outro está recebendo muito. E essa relação, gente, é de pai e filhos, né? Pais e filhos. Os pais oferecem e os filhos recebem, né? Até uma certa idade também, que se ficar recebendo muito, ele fica estagnado também, né? Os filhos. E numa relação de casal, precisa ter essa troca. Precisa vocês sentir que um está sendo útil para o outro, né? Senão essa utilidade não, né, fica só de um lado e a balança vai quebrar. E quando quebrar, não vai ser algo, vai ter dor, vai ser algo dolorido, né? Alguém vai se machucar nisso tudo. E então é prestar muita atenção, né? Se essa relação está sendo de casal, de verdade, de trocas equitativas, ou se está sendo que às vezes algumas pessoas, né, se relacionam que querem segurança financeira, então casa atrai alguém que tem lá que vai poder dar para ela tudo. Mas essa pessoa precisa oferecer algo em troca, mesmo que não seja em espécie, em dinheiro, mas que seja algo que equivale, né? Que tem uma equivalência aí, ok? Ficar falando mal das pessoas que estão envolvidas ou que já foram envolvidas com o nosso par, também isso dá um prejuízo muito grande, né? Então a gente precisa ter isso. Ah, não sei se está fazendo sentido, mas falar, né, sobre relação de casal é poder falar de relação de confiança, né? De cumplicidade, né? E de olhar, sabe? Poder dizer sim para o outro, mas dizer sim, sim profundamente, dizer sim.
E quando a gente fala sim para o outro, não é sim para a persona que está na nossa frente, linda, maravilhosa, né? Não, é dizer sim para tudo que trouxe ele até nós. Pode ter sido, às vezes assim, ele sofreu numa outra relação, e aí você olha para outra pessoa como se ela fosse má. Não, agradece essa pessoa, porque essa pessoa, né, se não tivesse passado tudo que passou com ela, tivesse separado, todo o sofrimento da separação, ela não estaria com você. Essa pessoa que está ao seu lado não estaria com você, né? Então, olhar para lá e agradecer, não falar mal. Precisamos aprender a agradecer as pessoas que passaram na vida da pessoa que está conosco hoje. Ah, mas o pai bateu, não sei o quê. Ah, foi parar no orfanato. Ah, não importa. Agradecer aos pais de terem realizado a vida daquela pessoa que está conosco. Então, com a gente, né? Mas é, não, não ofender, não criticar ninguém, né, que contribuiu para que essa pessoa viesse até nós. Os pais, né, os nossos sogros, vamos dizer assim, né, eles foram os primeiros que contribuíram. Tudo que essas pessoas fizerem, que parece ser contra a nossa relação, é pequena diante do filho, da filha que foi, né, que está aqui ao meu lado, percebe? Então, cada vez que você for criticar alguém do sistema familiar da pessoa com que você está, pare e pense. Essa pessoa contribuiu para que ele esteja aqui? Então, eu só tenho de fazer uma coisa, agradecer, por pior que seja. Aquele cunhado que a gente acha chato, ele contribuiu também, percebe? Então, faz parte desse. Ah, aquele cachorro purguento que ele tem, que fica lá dentro da casa dele, faz parte também. A gente precisa aprender qual o lugar que a gente chega, qual o tempo que a gente chega na vida da outra pessoa. Se a gente chega na vida da outra pessoa agora, olha quantas coisas já foi vividas e tudo que foi vivido antes, a gente precisa agradecer. Ponto. Né? Ponto. Isso contribui para a paz na relação e isso contribui para a gente começar a dar o nosso passo para melhorar a nossa vida financeira. Né? Pode parecer muito estranho tudo isso que eu estou falando. Talvez vocês pensarem, ah, dicas de dinheiro, dicas. Eu vou falar mais ainda sobre isso, né? Mas é, esse é o alicerce, né, para a gente começar a ter aí uma boa relação, ok? Então, eu vou pedir também aí, né, pedir para vocês pensarem no relacionamento de vocês, né? Quando você olha para o seu companheiro, para o seu parceiro, para o seu marido, para o seu namorado, para o namorado e vice-versa, o que você percebe, o que você sabe da história dele, o que você sabe dos pais, dos irmãos, né? Nós não vamos, por mais que a gente saiba das histórias, a gente não vai conseguir fazer um 360 graus ao lado daquela pessoa, né? E valorizar o que tem de bom ali, o que tem de forte ali, qual é a minha parte que complementa essa pessoa, qual a parte da pessoa que me complementa de coisas boas, né? Estou recebendo, é bom, tem respeito, né? E, e isso aí começa o start da prosperidade, né? Não é só a questão da vida financeira, é a questão de aprender algo que nós, em 2026, ainda temos muitas dificuldades, que é aprender a gostar, amar, né, e respeitar. Sem ser boba, né? Sem ser bobo, mas gostar, amar e respeitar e fazer esse olhar mais ampliado aí. Ok? Se você tem aí algum problema que é difícil de resolver, eu posso dizer para você, nesses 15 anos de constelação familiar, né, que a constelação tem contribuído para muitas relações afetivas serem mais fortes, sabe? Terem mais força, terem mais união. E também muitas pessoas que estão em relacionamentos que não são mais necessários viver, relações tóxicas, de ter força também de definir, mas não é a constelação que define. A constelação mostra o motivo das questões, o motivo por que você está assim.
com determinada situação, determinado problema, tá? E tem contribuído muito. E por isso, como eu falei no início da live, nesse mês, as 5 primeiras pessoas que tiverem problemas de relacionamento ou o casal que querem constelar terão 25% de desconto nas constelações. É só entrar em contato comigo no direct ou no WhatsApp, que o direct leva para lá, né? Fale comigo e eu agendo a sua constelação ou a constelação de vocês. Eu deixo aqui meu convite para minha live do dia 11. Será uma live especial aqui no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, no canal, no YouTube, no canal Sheila Queridos, aqui sheilaqueridos.constelacão, no Facebook Sheila de Castro Querido. Estaremos comemorando 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação, 22 anos de promoção de saúde mental e terei convidados especiais nessa live e ficarei muito feliz se você passar por lá, até mesmo porque eu vou sortear a milésima constelação, onde facilitarei no dia 15, no workshop no dia 15 de junho, tá bom? Eu desejo a vocês uma ótima semana, que seja cheio de motivos para você se amar, né? Quando a gente se ama, a gente permite também amar outras pessoas. E a gente só vai amar outras pessoas do jeito que a gente se ama. Então, muito amor próprio esse mês e muito amor, né, interpessoal aí também para todos vocês. Super beijo e até mais. Hoje a live foi, eu falei pra caramba. Beijo, gente. Falar de relacionamento é bom. Tudo de bom, até mais.